A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos. Graças a Deus por essa oportunidade de voltarmos a estudar o livro de Êxodo. Hoje vendo o capítulo 2 e o nosso tema será Nascimento, Livramento e Preparo de Moisés. É muita coisa acontecendo na vida de um homem num capítulo só. Vamos percorrer 80 anos da existência de Moisés aqui, nesses minutinhos que estaremos estudando a palavra de Deus. Então leiamos o versículo 1 do capítulo 2. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. O nome desse homem era Arão e o nome dessa mulher era Joquebede. E Joquebede era tia de Arão, por parte de pai. É o que está escrito lá no capítulo 6, versículo 20. É interessante que quando a lei de Moisés foi entregue, quando Deus fez com que Moisés entregasse a lei, esse tipo de relacionamento foi proibido. Não podia casar nem com tio ou tia de vínculo direto, nem com tio ou tia por afinidade. Ou seja, se a tia tinha casado com um tio verdadeiro, porque era irmão do pai ou da mãe, morresse, a pessoa não poderia casar com essa tia. Isso foi proibido. No entanto, os pais de Moisés eram casados assim. E é interessante a gente observar o nome de Joquebede. Joquebede é a primeira pessoa na Bíblia que tem o nome de Deus no seu próprio nome. Todos os nomes bíblicos que começam com J-O, Joquebede, Joel, Jonatas, Joabe. Esse J-O é a abreviatura do nome de Deus, Yahweh, ou Yahvé, ou Jeová, como algumas tradições falam. E Joquebede, então, tem esse nome de Deus, Yahweh Kabod, né? Ou seja, Deus é glorioso. É a primeira pessoa na Bíblia que traz o nome de Deus no seu próprio nome. É uma honra muito interessante. Muito bem, e aí diz o versículo 2, e a mulher concebeu e deu luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. É interessante porque aqui diz que deu a luz a um filho. Não foi o primeiro filho dela. O primeiro filho foi uma menina, foi Miriam, que por aqui, nessa época, já tinha uns 10 ou 12 anos de idade. O segundo filho foi Arão, que era 3 anos mais velho do que Moisés. E aí foi que nasceu Moisés. Aqui está se ocupando apenas do nascimento de Moisés. E a gente percebe então que, já que Arão estava vivo, aquelas medidas de Faraó para perseguir as crianças e matar as crianças era uma coisa mais ou menos recente, porque senão Arão já teria sido morto também. Muito bem. E aí tem uma expressão interessante, vendo que era formoso. A palavra formoso significa, é a mesma palavra que tem lá em Gênesis, capítulo 1, verso 31, diz assim, viu Deus que era bom? Aquela palavra bom é que aqui é traduzida por formoso, ou seja, significa saudável, agradável de ver, que adequado para a vida, cheio de vida, né? Esse aqui é o sentido do que Joquebede sentiu aqui. E aí isso moveu o coração dela, encheu de compaixão, e a gente percebe que essa compaixão toda é algo sobrenatural, porque foi despertada no coração de Joquebede e no coração da princesa que depois encontrou Moisés. Muito bem. E aqui a gente tem que começar agora a aprofundar um pouquinho. O que levou Joquebede a fazer com que o menino tivesse que ser preservado, escondendo-o por 3 meses? A Bíblia diz lá em Hebreus que pela fé eles esconderam. Os pais esconderam o menino por 3 meses. Ora, como é que a fé nasceu no coração de Joquebede e dos pais, e de Arão? Alguma coisa falou ao coração dela. Nós não sabemos como Deus se revelou a eles. A Bíblia não conta. Mas houve algum tipo de revelação que ela viu naquela criança ali, alguém que Deus tinha um interesse em preservar. E aí se arriscou a ser morta preservando o menino. Se bem que quando não dava mais para esconder o menino, o que é que ela fez? Jogou no rio, dentro de um cestinho, não é? Mas cumpriu a determinação de Faraó.
Deus, então, estava atuando já no coração delas, né? Muito bem. Aí diz aqui no versículo 3, não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche e, pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. É possível que Joquebede tenha acomodado a cesta, colocado a cesta, num canal do rio Nilo e não no próprio rio Nilo, porque o que acontece é que existem canais no rio, alguns voltados para irrigação, outros são canais naturais, e ali é provável que tenha sido um canal desse que Joquebede colocou a criança, possivelmente sabendo que a princesa estaria ali, ou supondo. E até porque não era comum a princesa ir para o rio tomar banho. Isso acontecia quando havia uma solenidade religiosa. E aí a princesa foi lá numa ocasião formal com as servas, e aí é que o menino estava lá. Não é? Uma curiosidade aqui é a palavra cesto da nossa tradução. Ao pé da letra, é a mesma, a palavra em hebraico, é a mesma palavra que é traduzida por arca na história do dilúvio. Essa palavra só aparece nesses dois textos da Bíblia. Aqui, falando de Moisés, e lá, quando fala da arca de Noé. E é muito interessante que a mesma palavra é usada para isso, e talvez por isso é que a King James, quando vai falar aqui de Moisés, não fala cesto, fala arca. Diz que Joquebede colocou o menino na arca, porque é a mesma palavra. E aí a gente percebe outra coincidência interessante. Dois homens importantes para a história da salvação foram preservados de morrer afogado numa arca. E esses dois homens vieram a ser usados por Deus na história bíblica. Uma opção de coincidênciazinhas que a gente vai notando no texto bíblico. A Joquebede fez o cesto que tem escrito de junco. E ao pé da letra, essa palavra aqui é papiro. É o cesto de papiro. Era muito comum fazerem pequenos barcos de papiro nas civilizações antigas, tanto na Mesopotâmia quanto no Egito. No livro de Isaías, inclusive, tem um versículo que diz assim, Isaías 18:2. Ai da terra que envia embaixadores por mar em navios de papiro. Aí, lá em Isaías, na nossa tradução, está escrito textualmente navios de papiro. Como é que eles faziam? Eles pegavam 3 camadas de papiro entrelaçadas. Se pegava o junco, entrelaçava, e aí colocava uma camada de piche e betume. Aí outra camada de papiro e depois uma terceira camada. E aquilo ali dava para fazer pequenos navios. Pequenos navios é navio também dessa sala aqui, daqui do ambiente da igreja. Era considerado um pequeno navio. Muito bem. Versículo 4. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Aqui já comentamos que Miriam teria, nessa época, provavelmente uns 10 ou 12 anos. Versículo 5 diz assim. Desceu a filha de Faraó para banhar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Aqui é interessante a gente notar que no meio daquele episódio de um banho, naquela cerimônia religiosa, provavelmente lá, já no momento de descontração, ela olhou e viu preso aquele cestinho lá, boiando, preso no meio dos juncos lá. Carriçal é um conjunto de juncos, né? Lá, boiando lá na beirada, e mandou a serva pegar. E se não fosse a princesa que tivesse visto o cesto? Se tivesse sido uma serva, ela iria olhar? Talvez. Será que ela iria pegar a criança e ficar e tentar salvar a criança? Mas ela era uma serva. Talvez não tivesse essa coragem. A princesa era diferente. E aqui a gente vai vendo a mão de Deus operando nessas coisas todas aqui, né? A manifestação da providência divina, né? Não foi a serva que viu, foi a própria princesa. E diz que depois de ver, viu a criança, e eis que o menino chorava.
teve compaixão dela e disse: este é o menino dos hebreus. E aí a compaixão foi dupla, porque estava chorando, o menino chorava, e porque era o menino dos hebreus destinado a morrer. E aí o coração dela se moveu, impediu que ela entregasse a criança aos guardas para ser morta. Mais uma vez Deus operando aqui no coração da princesa. E aí no versículo 7 diz assim: então disse sua irmã, a irmã daquela criança, né? A filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Uma iniciativa e tanto da Miriam, né? Iniciativa tremenda. Aliás, você nota que até agora não apareceu o nome de ninguém aqui. Nem da mãe, dos pais de Moisés, nem da irmã de Moisés, nem do próprio Moisés, nem da princesa. Não aparece o nome de ninguém. A gente se concentra apenas nos fatos. O que é que está acontecendo? E ela fez essa oferta aí. E a princesa ouviu a Miriam, porque ela disse o seguinte: respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Por que é que a princesa foi pela cabeça de Miriam? Talvez a princesa já conhecesse a Miriam, ou Miriam, já fosse conhecida, para poder confiar daquela maneira. Né? E ela ofereceu, a menina teve um discernimento de espírito, assim, uma ideia fantástica. E ofereceu a própria mãe para criar a criança. A princesa aceitou. A princesa não era boba, a princesa não era tonta. Não podemos supor que a princesa não sabia o que estava acontecendo. Ela talvez não soubesse com certeza, mas desconfiava. Não era nem uma tolinha. Não. Ela sabia que tinha algum tipo de armação ali. Mas o coração dela estava cheio de compaixão. Estava com compaixão. Deus despertou em Joquebede uma afeição tremenda pelo filho. E na princesa uma compaixão imensa por aquela criança. As amas de leite, elas eram pessoas que eram pagas para tanto amamentar como para criar uma criança. Né? E ela ficava criando até a idade do desmame, que acontecia entre os 3 e 5 anos. Então, entre os 3 e 5 anos, essa criança ficou vivendo com a mãe. Tempo suficiente para os primeiros elementos da fé israelita, a fé da aliança de Deus com Abraão, Isaque e Jacó, começasse a ser semeada no coração daquela criança. Porque estava lá com Joquebede. Estava com os pais, convivendo com a irmã e com o irmão. Isso aí talvez tenha pesado no futuro, como a gente vai ver no versículo 11. E a gente vê aqui agora o versículo 8 e 9. Chamou a mãe do menino, versículo 9, então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo já o menino grande, o trouxe à filha de Faraó, o qual passou ele a ser seu filho. Ou seja, ela adotou o menino formalmente. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Aqui a gente observa algumas coisas interessantes. A primeira delas é um versículo que me vem à cabeça, que está lá em 1 Coríntios 1, 27. Diz assim: Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. O que é que está acontecendo aqui? Nós temos um soberano, poderoso, um imperador, vamos chamar assim, que era o faraó do Egito, que estava agora perseguindo as crianças. Quem é que vai resistir ao imperador, ao faraó? Quem é que vai fazer frente a ele e fazer com que os planos dele venham a fracassar? Primeiro, 2 mulheres, as 2 parteiras. Depois, a mãe de Moisés. Depois, uma 4ª mulher, Miriam, que ficou vigiando
o cestinho. E, por fim, a princesa. Logo, pessoas que eram consideradas fracas do ponto de vista social, sem prestígio, sem nenhuma autoridade, essas pessoas é que Deus usou para fazer fracassar aquele plano lá de Faraó. E aí diz no versículo 10 que a princesa o adotou e passou a ser, e o chamou de Moisés. Moisés é uma palavra egípcia, que tem uma palavra hebraica semelhante. É muito interessante isso aqui. A princesa deu ao menino um nome egípcio. Moisés é um nome que tem o radical em vários nomes egípcios. A palavra significa, esse radical significa gerado ou filho de. Por exemplo, você fala a palavra Tutmés. Tutmés tem o mesmo radical de Moisés. Significa filho de Tote, do deus Tote, ou gerado por Tote. A palavra Ramsés, que é um faraó muito famoso no Egito também, significa filho de Ra, ou gerado de Ra. E Moisés significa que é gerado por um outro deus. Então ela deu um nome de um deus egípcio, lá, associado a um deus egípcio para o menino. Porém, a palavra tem também uma sonoridade parecida com a palavra hebraica, que é tirado de. Tanto é que ela diz assim, porque das águas o tirei. Moisés não significa tirado das águas, significa filho de Mo, ou gerado por Mo. Muito bem, mas a palavra soa assim, ou seja, a princesa fez um jogo de palavras, porque o menino era judaico. Ela simpatizou com isso. E ao invés de tentar esconder, ela foi uma maneira de agradar os judeus também, os hebreus também, quando escolheu esse nome aí. E a princesa o adotou como filho, e ele foi criado, então, no palácio. Agora ele foi crescendo no palácio. E no palácio ele foi educado em toda a ciência dos egípcios, como diz lá Atos 7:22, que Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Ou seja, ele agora era um homem que tinha muito discernimento. O que é que ele aprendia na corte? Na corte ele aprendia literatura, ensino dos escribas, preparo bélico, línguas estrangeiras, desempenho para funções diplomáticas e uma opção de coisas desse tipo assim. Tudo quanto é necessário para você ser um estadista, Moisés saiu aprendendo aquilo lá. Ele estava sendo criado na corte. No futuro, depois que Deus o chamou, quando ele voltou do deserto para resgatar o povo hebreu, esses conhecimentos agora eram válidos e eram úteis. Ele sabia como tratar com Faraó. Ele não era assim uma pessoa, tipo um matutão que Deus está usando lá. Não. Deus usou alguém que sabia se comportar na corte, que sabia como proceder, que sabia como falar, que sabia como se dirigir, que sabia o linguajar. E aí Deus primeiro preparou para depois o usar. Note a soberania de Deus em cada detalhe, como Deus vai fazendo as coisas aqui. Muito bem. E aqui, então, ele foi adotado. Mas a gente fica com uma coisa na cabeça. No futuro, pouco tempo depois, ele já grande, cerca de 35 anos depois de ter sido adotado, ele rejeitou a adoção. Simplesmente rejeitou a adoção. Veja o que tem em Hebreus capítulo 11, versículos 24 a 26. Diz assim: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Ou seja, rejeitou as riquezas dos tesouros do Egito.
Essa decisão de Moisés de rejeitar a adoção dele não deve ter sido fácil. Porque é até relativamente, não é tão difícil rejeitar os tesouros. Não quero saber dessas riquezas do Egito. Mas ele rejeitou também a mulher que arriscou a vida para que ele pudesse viver. Que pagou alguém para que ele fosse amamentado. Que o criou, que fez com que ele tivesse educação, que o protegeu. E aí depois ele, como diz lá em Hebreus, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Uma decisão complicada, difícil. E o que é que isso nos ensina? Isso aqui nos ensina que nem sempre, em nome da fé, para poder abraçar a fé, nós temos que rejeitar só o que é errado, só o que é mal. Às vezes nós temos que rejeitar também aquilo que é bom, aquilo que é certo, por causa da cruz de Cristo, para tomar a cruz de Cristo. Jesus falou que se alguém não toma a sua cruz e anda após ele, não é digno dele. Tomar a cruz não é uma perseguição por qualquer motivo que a pessoa sofra, nem é uma enfermidade, não é um mau casamento, nada disso é a cruz. A cruz é um problema que você tem na vida porque você é fiel a Jesus. A cruz é uma perseguição que você sofre porque você é fiel a Jesus. Isso aqui é a cruz. E aí, Jesus disse que a gente tem que tomar a cruz. E às vezes a gente tem que rejeitar coisas que são boas. Por exemplo, às vezes tem que abandonar pai ou mãe, porque eles não aceitam que a pessoa seja fiel ao Senhor Jesus Cristo. Pai e mãe são família, mas entre Deus e a família, Deus vem em primeiro lugar. O preço às vezes é alto. O preço da fé. Vamos ler agora o versículo 11 em diante. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um de seu povo. Olhou de um lado e do outro, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. Aqui aconteceu uma coisa terrível. Moisés agora se tornou um assassino. Ele viu que certo egípcio espancava o hebreu, um irmão do seu povo. E ele resolveu tomar as dores daquilo ali. A Bíblia diz lá que em Atos 7, 24, que Moisés matou o agressor porque queria defender e vingar o seu povo. Mas você nota duas coisas aqui. Primeiro, Moisés, em 3 ocasiões diferentes, ele interviu fisicamente para impedir um ato de injustiça. Alguém que estava sofrendo injustiça e sendo espancado injustamente. Primeiro aqui o hebreu, que estava sendo espancado pelo feitor egípcio. Depois, logo em seguida, no versículo seguinte, 2 hebreus brigando e um espancando o outro, e ele quis intervir. E finalmente, lá na beirada do poço, quando as filhas de Reuel estavam sendo enxotadas pelos pastores, ele entrou para defender as mulheres. Então você percebe aqui, em primeiro lugar, o senso de justiça no coração de Moisés. Mas não é só isso. Moisés resolveu intervir, não foi só porque ele era bambambam, ou ele era o super-herói que vou acabar com a justiça do mundo. É porque ele queria defender e vingar o seu povo. Ali, como diz Hebreus, aliás, Atos, ele já estava agindo no interesse da libertação do povo de Israel. Alguma coisa estava acontecendo dentro dele. Deus não havia aparecido ainda, mas Deus já estava falando ao coração dele. Talvez tenha começado lá quando ele era criança, lá com Joquebede o educando, entre os 3 até os 5 anos de idade. E agora ele foi aflorando e aflorando cada vez mais, e ele quis intervir ali para defender o hebreu e acabou assassinando uma pessoa. Note o texto diz assim que ele olhou para um lado e olhou para o outro.
Isso foi um homicídio, talvez um homicídio premeditado. Isso é errado, é pecaminoso. Ah, mas foi para libertar o povo. Não interessa. Errado é errado, e o errado continua sendo errado, mesmo que as intenções sejam boas. Uma boa intenção não santifica uma coisa que é pecaminosa. Os fins não justificam o meio. Se você, com uma boa intenção, faz uma coisa errada, o pecado que está embutido naquela coisa errada vai contaminar o resultado final daquilo que você tinha boa intenção de praticar. Porque o pecado sai contaminando tudo aquilo com que ele é envolvido. E aí não pode se fazer isso. Moisés, ele se precipitou, errou e errou sério. Deus queria usar Moisés? Queria. Mas não era tempo ainda dele ser o libertador. Não era hora, e muito menos agindo de uma maneira errada. Ele precisava ir lá para o deserto, para ser treinado por Deus lá no deserto, para aprender algumas coisas lá no deserto. E aí diz aqui no versículo 13. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Com certeza o descobriram. E no versículo seguinte, não é? Diz assim: informado deste caso, procurou Faraó matar Moisés. Como é que Faraó ficou sabendo disso? Como é que a notícia se espalhou? Moisés olhou de um lado ou do outro. Ele olhou por 2 lados, não tinha ninguém. Aí ele matou o egípcio. Deus não queria que esse pecado ficasse encoberto. Deus deu um jeito dele ser descoberto para que pudesse ser espiado. E a forma mais provável de Deus ter feito isso vir à tona foi usando aquele hebreu que Moisés salvou de estar sendo espancado. Porque só estava ele ali. Era ele, Moisés e o egípcio. Moisés matou o egípcio. O egípcio não podia falar. Moisés não falou. Sobrou esse hebreu. Não tinha mais ninguém. Mas o cara foi beneficiado, sim. Deus tem seus planos. Deus não podia deixar o pecado encoberto. A notícia logo se espalhou e chegou ao conhecimento de Faraó. Agora, note a expressão que tem no versículo 14 que os 2 hebreus que estavam brigando usou. Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Príncipe e juiz? Juiz é a palavra que no Antigo Testamento, na Bíblia, tem o sentido de governante. Ou seja, quem te pôs por príncipe, governante, príncipe é o governador, não é? Sobre nós. Ora, Moisés estava demonstrando a pretensão de ser isso. Veja o que tem em Atos 7:25. Ora, Moisés cuidava que os seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não o compreenderam. Moisés tinha uma convicção mental, uma convicção no coração. Eles vão perceber que Deus está me usando para libertá-los. Ele tinha ciência do seu chamado já. Ele já sabia que Deus queria usá-lo para isso. Mas não era hora de agir ainda. E aqui a gente traça um paralelo com Davi. Davi foi ungido para ser rei de Israel muitos e muitos e muitos anos antes de assumir. Mas tinha um rei lá. E Davi não se precipitou em agir contra aquele rei. Não quis usurpar o trono. Ele honrou o rei para que não perdesse a bênção de Deus. Muito bem. E aí a gente vê então aqui no versículo 15 que Faraó tentou matar Moisés. Por que Faraó se irou tanto? Afinal de contas, um príncipe egípcio matar um feitor, isso não era grande coisa. Isso não teria grande significado naquela época. E por que o Faraó ficou irado? Porque todo mundo sabia que Moisés era estrangeiro. A fisionomia de Moisés, a cor dele era diferente da cor dos egípcios. Ele era semita, não era camita. E todo mundo sabia que ele era filho adotivo da princesa. Faraó engoliu
o fato da filha ter poupado a vida de Moisés, mas não engoliu o assassinato. Porque um estrangeiro matar a filha de um egípcio, tirar a vida de um egípcio, isso não poderia ser jamais tolerado. E passou, então, a perseguir Faraó, a perseguir Moisés. E aí no versículo 15 diz ainda assim: porém Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Na terra de Midian. A terra de Midian é difícil você dizer onde é que era, porque os midianitas eram um povo seminômade, ou seja, eles montavam um acampamento, daí a algum tempo saíam ou iam para outro lugar e ficavam zanzando em vários lugares. Tem bastante fartura aqui, então a gente fica aqui, senão muda todo mundo. É que nem a população ribeirinha lá da região amazônica, não é? Que eles constroem casas sobre balsas, casas flutuantes, e quando as coisas estão prosperando ali, eles ficam ali. Depois que tem algum tipo de problema, a aldeia toda se muda. Eles deixam as balsas com as casas saírem navegando pelo rio e vai todo mundo, a aldeia toda, para outro lugar. Isso é um problema muito grande, porque a escola vai junto. E aí, e o professor que não é da aldeia, como é que vai fazer? E o suprimento de eletricidade é uma coisa complicada. E os nômades são assim. Os midianitas eles eram nômades. Eles viviam ali a leste da Península do Sinai, noroeste da Península Arábica, naquela região. E Moisés fugiu para lá. E aqui a gente nota mais uma vez a providência divina. Primeiro, que Moisés conseguiu fugir. Até aí não é nada demais. Segundo, ele fugiu para Midian e não para Canaã, que seria mais perto. E aqui é interessante. Ele foi conviver não com os ímpios cananeus, destinados a serem expulsos da terra. Ele foi viver lá com os midianitas, que eram descendentes de Midian, filho de Quetura, esposa de Abraão. Então, Moisés acabou indo bater junto com um povo que ele era aparentado, que era um homem, o chefe da família lá, era um sacerdote, alguém temente a Deus. Olha a providência divina mais uma vez, dirigindo todas as coisas. Muito bem. Aí algumas pessoas podem ficar pensando assim, mas Moisés teve que fugir para o deserto, passou não sei quantos anos lá. Moisés aprendeu muito no deserto. Primeiro, ele aprendeu a ter uma vida de mais reflexão e ser menos impulsivo. Como príncipe do Egito, ele era muito impulsivo. Tanto é que ele matou um egípcio e depois foi lá tomar satisfação com os hebreus que estavam brigando. Teve mais reflexão. Aprendeu a lidar com problemas práticos da vida. Aprendeu a como se guiar no deserto, descobrir fontes de água, lidar com pessoas difíceis, complicadas, como os pastores com que ele tinha que conviver. Uma escola de vida agora. Ele passou muitos anos naquela faculdade por excelência e agora ele chegou na vida prática de conviver no meio das pessoas. Não é? E ali ele aprendeu muito. E no versículo seguinte diz assim, versículo 16: o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encher os bebedouros para dar a beber o rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Olha que pastores mais safados. O que é que aconteceu? Eles não enxotaram só as moças de lá, as filhas de Reuel. Eles esperaram que elas tirassem a água do poço e enchessem o bebedouro. Se você já teve que tirar a água do poço para encher bebedouro de algum lugar, sabe como isso é trabalhoso. Sabe como é cansativo. E os pastores ficaram lá esperando, escondidinhos. Depois que elas encheram o bebedouro, é que eles chegaram e enxotaram as moças. Prosseguindo aqui então, versículo 17. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que vieste hoje mais cedo? E aí aparece aqui a figura de Reuel. Reuel é uma palavra que significa, note que termina em El. Aqui tem também um outro nome de Deus, El. Todos os nomes terminados em El
são uma referência ao nome de Deus. Reuel significa amigo de Deus, ou mais provavelmente, Deus é amigo. Muito bem. Ele é chamado em outros lugares da Bíblia de Obade e também de Jetro, que é o nome pelo qual era mais conhecido na Bíblia, Jetro. Muito bem. E aí continuou o texto dizendo assim: responderam ela, versículo 19, um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou a água e deu de beber ao rebanho. Versículo 20, e onde está ele? Disse às filhas, por que deixaste lá o homem? Chamai-o para que coma pão, para que venha se hospedar conosco, não é? Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele lhe deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu luz a um filho, a quem ele chamou de Gerson, porque disse, sou peregrino em terra estranha. Aqui, então, aparece o nome de Gerson, cuja pronúncia no hebraico é parecida com... soa parecida assim com estrangeiro ali. Estrangeiro ali. Tá? Estrangeiro ali. Ou seja, um imigrante não documentado, um imigrante não naturalizado. Era assim que Moisés estava se sentindo. Um imigrante não naturalizado. Um imigrante completamente deslocado. Não pertence a esse lugar, mas também não pertence ao Egito, não pertence ao povo judeu, foi rejeitado por todo mundo. Moisés estava se sentindo no fundo do poço. No fundo do poço. Ele saiu lá daquela posição, príncipe do Egito, achando que seria tido por príncipe e juiz do povo hebreu, e agora se considera no fundo do poço. Versículo 23 a 25 diz assim, decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dele clamaram. E o clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Aqui tem algumas coisas interessantes. Primeiro que diz que Deus ouviu. Eles gemiam, clamaram, o clamor subiu a Deus, Deus ouviu o gemido, e lembrou-se da aliança. Muita coisa para falar a mesma coisa. Deus, ou seja, aquilo chegou a Deus e Deus escutou porque se lembrou da aliança. Ora, Deus é um Deus que se lembra. Porém, a gente não pode pensar que Deus é Deus que se lembra no sentido de que, como nós, Deus fez uma aliança com Abraão e viu o gemendo. Estão gemendo por quê? O povo está perturbando tanto. Por que eles estão falando tanto? Ih, a aliança que eu fiz com Moisés, com Abraão. Não, não é nesse sentido. O sentido de lembrar na Bíblia, de quando Deus se lembra, o sentido é que Deus vai passar a agir em função daquele que ele se lembra, daquele de quem ele lembra. Ele vai agir quando é para favorecer, em favor de. E às vezes Deus se lembra para punir. Ele vai agir para punir. Porque Deus não perde a memória. Deus continua se lembrando. Ele apenas agora vai agir em favor daquelas pessoas. Ainda bem que o povo clamou. Se o povo tivesse clamado antes, Deus teria salvo antes. Não. Note bem uma coisa. O tempo que o povo ficou clamando não foi que acelerou ou retardou o agir de Deus. Deus iria libertar o povo de qualquer maneira. Porque ele tinha uma aliança com Abraão e tinha um tempo determinado para isso. Porém, Deus fez com que o povo clamasse para que Deus agisse em função daquele clamor. Deus não precisa que nós oremos pelas questões, mas Ele gosta de que nós participemos daquilo que Ele está fazendo. É por isso que nós precisamos orar pelas causas, que nós precisamos orar pelos problemas. Talvez já tenha passado pela sua cabeça, mas se Deus sabe que eu estou precisando, que eu estou sofrendo, então por que eu preciso orar? Porque Deus quer que você participe da obra que Ele vai fazer. Ele tem prazer em nos fazer participantes. E aqui agora Ele faz com que o povo possa clamar e chegar a Ele esse clamor. Esse é um lado da moeda. E tem o outro lado da moeda, quando Deus diz que se esquece.
Quando Deus diz que se esquece das suas transgressões, não me lembrarei mais, dos seus pecados não me lembrarei mais, não significa que Deus esqueceu. O que você está falando, hein? Você pecou? Não me lembro disso. Não é isso. Isso, quando Deus diz que se esquece, vou traduzir aqui no nosso idioma, apesar de eu me lembrar do que você fez e aquilo ter me desgostado, eu não vou mais levar em consideração. Você está perdoado. Portanto, pode esquecer esse problema. Esse é o sentido do esquecimento de Deus. Ele não vai agir mais em função daquilo. Quando ele se lembra, ele age em função do que se lembrou. E quando ele se esquece, ele decide não agir em função daquilo que ele, entre aspas, esqueceu. Muito bem. E aí viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. E o que é que Deus vai fazer agora? Deus agora vai pegar aquele exilado que está lá no fundo do poço, vai se revelar a ele e trazê-lo como instrumento poderoso para a libertação do povo da aliança. Coisas que só Deus faz. Mas isso serão cenas para o próximo capítulo. Por enquanto, nós vamos ver algumas aplicações que nós podemos ter para a vida cristã disso daqui. A primeira delas é que a libertação divina, a intervenção divina, não é acidental, mas é intencional. Ela chega na hora certa, no momento certo. A gente clama e a libertação vem no momento certo, da maneira certa, na hora certa. A segunda lição enorme que a gente percebe aqui é a lição da providência divina. Uma série enorme de coincidências estão ocorrendo aqui. Uma opção de coisas aqui. Não é? O interesse da Joquebede em preservar a vida do filho, a iniciativa de construir uma arca, né, que é um cestinho lá para colocar o filho, e aí passa betume, e aí escolhe o momento certo para colocar no rio, a irmã fica vigiando, aí coincide da princesa estar lá naquele momento, aí a princesa que vê, são uma serva, recolhe aquilo, ela guarda a criança, manda criar logo pela mãe da criança, a mãe da criança devolve, e uma opção de coisas vão acontecendo, mostrando como Deus sai encaixando tudo da maneira certa. Se fosse uma obra de literatura comum, seria uma obra de literatura genial. Mas ela é sagrada, ela é inspirada por Deus. Sabe, é uma mente tremenda que está coordenando todas estas coisas aqui para que possa acontecer e dar certo. Essa é a segunda aplicação que a gente pode fazer. Assim como Deus tomou providências e gerenciou a vida de Moisés até o detalhe mais insignificante ou aparentemente significante, Deus também gerencia a nossa vida, controla em cada momento. Uma terceira lição é que Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para envergonhar as fortes. Eu já comentei aqui, mas eu quero colocar novamente isso aqui. Você lembra da queixada de jumento? Uma queixada de jumento que Sansão usou? Matou centenas e centenas de inimigos com aquilo ali. Ou da pedrinha de Davi, que Davi arremessou. A pedrinha, Davi girou a funda, jogou a pedrinha, penetrou pelo buraco da armadura aqui do capacete, entrou na testa do gigante filisteu, e aí veio a libertação do povo. Um menino franzino, ainda saindo da adolescência, Davi, tão franzino que não aguentava andar com a armadura do rei Saul. Saul era um sujeito grandão, e Davi não podia nem se movimentar com aquela armadura do Saul. Deus usando as coisas pequenas. E aí a gente lembra de que Deus, em vários momentos na Bíblia, utiliza pequenas coisas, aparentemente insignificantes, desprezíveis, para produzir grandes resultados no futuro. Coisas que as pessoas desprezam. Existe alguma coisa mais desprezível do que alguém sendo acusado de ser criminoso e crucificado e jogado num túmulo? Mas dali Deus edificou uma igreja que as portas do inferno não prevalecem contra ela.
Deus é poderoso. Zacarias, capítulo 4, versículo 10, tem um versículo que diz assim: pois quem despreza o dia das coisas dos humildes começo, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Uma versão antiga diz assim: quem despreza o dia das pequenas coisas? Nós somos uma pequena igreja, uma pequena congregação. Você tem um pequeno núcleo familiar, um pequeno grupo na sua casa. Existem pequenas coisas, pequenas sementes que nós estamos semeando. Mas Deus usa os humildes começos para dali ele produzir grandes resultados. Deus edifica, sim, a sua igreja. Deus não precisa de coisas descomunais, como chamar lançamento agora da grande... Não. Coisas humildes. Uma criança que nasce na manjedoura. Não tinha nem onde se hospedar. E assim é que Deus faz nas nossas vidas. Uma quarta coisa que eu quero relembrar é que, às vezes, nós temos que dizer não para coisas lícitas e boas e agradáveis e corretas, mas que podem prejudicar a nossa caminhada cristã. Às vezes, uma amizade, ela é boa, ela é correta, ela é saudável. Às vezes, um passatempo, ele é bom, ele é saudável, ele é correto. E muitas coisas que podem contribuir para prejudicar a nossa caminhada cristã. Às vezes você tem um gosto muito grande por um determinado tipo de lazer, seja literatura, cinema, construção de coisas, mas às vezes aquilo lhe ocupa demais e você não pode se dedicar à obra de Deus. Existem muitas coisas que são lícitas e podem atrapalhar a nossa caminhada. E é duro a gente abrir mão delas, mas a gente tem que abrir mão delas. Por isso é que o Hebreus fala assim, deixando de lado todo tropeço, tudo aquilo que possa servir de empecilho para atrapalhar a corrida da fé. Nós temos que nos dedicar. E aí Deus vai nos abençoando, vai nos dirigindo, vai nos conduzindo para a sua glória cada vez mais, junto com Ele. Finalmente, tenha certeza que Deus já esqueceu, entre aspas, as suas transgressões. Deus se lembra de você cada vez que você ora. Cada vez que você ora, Deus atenta para a sua oração e decide agir em função daquilo que você está orando. As suas orações não se perdem. Nenhuma oração é perdida. Elas estão diante de Deus e no momento certo virá a resposta. E o momento em que Deus se lembrar, ou seja, que Ele decidir que já é a hora de agir, Ele vai agir em função daquilo. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça na sua graça. Em nome de Jesus. Amém.